Olá pessoal, o assunto para nossa aula de hoje é o terceiro grupo das plantas na escala evolutiva. Então já estudamos as briófitas, as pteridófitas e agora serão as gimnospermas. Esse grupo aqui, ele tem esse nome, esperma significa semente e gímino significa nua, tá? Então esse grupo, ele é conhecido também como grupo em que as sementes são nuas. Por que a gente diz semente nua? Porque normalmente a semente ela está dentro de um fruto. No caso, a gimnosperma, ela não tem fruto. Então, ela não está dentro de um fruto. Ela está dentro de uma estrutura que é semelhante a uma flor, que tem um nome próprio que a gente chama de estróbilo ou de cone. Então, vamos lá conversar sobre as características desse grupo aqui, das gimnospermas. Antes de falar das características, temos que falar dos exemplos, tá? Os exemplos mais conhecidos são os pinheiros. Essa figura aqui é de um pinheiro do Paraná, tem as araucárias e as sequoias. Essa primeira figura aqui são figuras de sequoias. Olha o tamanho dessas plantas. São as maiores gimnospermas encontradas, elas podem chegar até 100 metros de comprimento. Esse grupo, a gente diz que é o primeiro grupo de plantas a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Essa palavra definitivamente é importante. Por quê? Porque briófitas e pteridófitas conquistaram o ambiente terrestre, elas vivem na terra, não vivem dentro da água. Porém, briófitas e pteridófitas dependem da água para a reprodução. E esse é o primeiro grupo que não depende de água para a reprodução. Por quê? Nos grupos anteriores, o gameta masculino, que era o anterozoide, ele era flagelado. Então, para que ele nadasse em direção à oosfera, que era o gameta feminino, tinha que ser dentro da água. E agora você não tem anterozoide aqui. Você tem uma estrutura que a gente vai chamar de grão de pólen, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, quando acontece a reprodução, quando acontece o encontro dos gametas, vai ter a formação de semente. Os outros grupos não tinham sementes, tá? Então, esse é o primeiro grupo a apresentar semente. Ter semente ajudou na conquista de diversos ambientes. Por quê? Porque a semente ela pode ser levada por um agente dispersor de sementes, que pode ser o vento ou pode ser algum tipo de animal, tá? Então, se o vento leva a semente para longe, então ela pode alcançar outros lugares aí do que somente ao seu redor, como acontece com briófitas e pteridófitas. Apresentam vasos condutores que são envolvidos por tecido de sustentação. Então, vamos lembrar lá. Briófita não tinha vaso condutor, então era avascular. Pteridófita tinha vaso condutor, então era vascular. Gimnosperma também é vascular. Mas qual que é a diferença desses vasos condutores da gimnosperma se comparado com as pteridófitas? Ao redor desses vasos condutores tem uma estrutura de sustentação, então dá uma rigidez, dá um suporte melhor. Isso ajuda a planta a ter uma altura muito maior do que uma pteridófita, como é o caso aqui das sequoias, que elas podem chegar até 100 metros de comprimento. No caso de pteridófitas, elas não conseguem atingir esse tamanho. As gimnospermas também são plantas adaptadas a clima frio, a clima temperado. Então, quando a gente estudou lá biomas, eu falei para vocês da taiga, da floresta de coníferas. Coníferas são exemplos de gimnospermas. Essa adaptação ao frio, ela está lá nas folhas. Então, as folhas elas são pequenas e em formas de agulha. E essas agulhas voltadas para baixo. Então, isso facilita com que, se a neve cair nessas folhas, ela escorrega e não se acumula. Porque se ela se acumulasse, ficaria pesado e acabaria prejudicando a estrutura dessa folha. Então, aqui a gente vai conhecer as estruturas reprodutoras do grupo das gimnospermas. Então, as gimnospermas, elas apresentam estróbilos masculinos, que podem ser chamados também de cones masculinos, e os estróbilos femininos ou cones femininos.
O estróbilo masculino, ele produz grãos de pólen, que são levados pelo vento. Quando os grãos de pólen saem daqui e são levados pelo vento, eles entram dentro do estróbilo feminino, para encontrar com os óvulos que estão aqui dentro. Então, quando eles se encontrarem, vai acontecer a fecundação e aqui no estróbilo feminino será formado a semente. No pinheiro do Paraná, a gente chama o estróbilo feminino de pinha. Não só no pinheiro do Paraná, né? Em vários tipos de pinheiros, a gente chama o estróbilo feminino de pinha. E dentro do estróbilo feminino vai ser formado a semente. No caso do pinheiro do Paraná, a semente é o pinhão, né? Que muita gente come, cozinha lá o pinhão e se alimenta do pinhão. Então, essa figura aqui inteira é um estróbilo feminino e aqui dentro estão as sementes, estão os pinhões. No caso nosso, aqui na nossa região, que não é pinheiro do Paraná, aqui dentro do estróbilo feminino, após a fecundação, formará uma semente que é desse tipo aqui, que a gente chama de semente alada. Onde é que está a semente? A semente está nesse pedacinho mais escuro. Essa outra estrutura, que é o que dá essa forma de semente alada, ela parece aí uma asinha. Isso aqui é importante porque é fácil do vento carregar essa semente para longe e essa semente cair numa região onde ela vai germinar, longe dos pais. Então vamos ver agora com mais detalhes como que acontece a reprodução das gimnospermas. Essa figura aqui, ela está mostrando a reprodução de uma araucária. Então nós temos duas araucárias adultas, uma araucária que apresenta estróbilo masculino e outra araucária que apresenta o estróbilo feminino. Existem espécies de gimnospermas que na mesma planta você tem os dois tipos de estróbilos, mas isso não acontece com a araucária. A araucária ela tem o que a gente chama de sexo separado. Então, nessa araucária aqui, eu só tenho estróbilos masculinos e nessa outra eu só tenho estróbilo feminino. Então, no estróbilo masculino, vai ter uma região que produz os grãos de pólen e liberam no ambiente. Os grãos de pólen são muito leves e são levados pelo vento. No estróbilo feminino, no meio dessas estruturas que são semelhantes a folhas modificadas, você tem os óvulos. Então, o grão de pólen ele vai ser levado pelo vento e ele vai entrar aqui no estróbilo feminino. Ele vai se encontrar com o óvulo. Pessoal, cuidado, porque o óvulo não é o gameta e o grão de pólen também não é o gameta ainda. Então, quando o grão de pólen ele encosta aqui no óvulo, acontece a formação do tubo polínico. E dentro do tubo polínico tem dois núcleos que a gente chama de gameta masculino. Então, o gameta masculino são os núcleos que estão dentro do tubo polínico, que são formados a partir dos grãos de pólen. Então, esse tubo polínico ele vai crescer em direção à oosfera, que é o gameta feminino. A oosfera fica dentro do óvulo, tá? Então, cuidado, o óvulo não é o gameta feminino. Dentro do óvulo, você tem o gameta feminino, que é a oosfera. O grão de pólen também não é o gameta. O grão de pólen forma o tubo polínico e dentro do tubo polínico você tem os núcleos, que são os gametas masculinos. Então, vai acontecer uma união dos gametas masculinos com o feminino e aí você tem a fecundação. Depois que acontece a fecundação, há a formação de uma semente. E dentro da semente você tem o embriãozinho, você tem o bebezinho. É o embrião que vai dar origem a uma nova planta. Então, quando a semente ela cai numa área que tem condições adequadas, ela vai germinar, vai dar origem a uma planta jovem, nesse caso uma araucária, que vai crescer e dar origem a uma araucária adulta. Pessoal, o importante aqui é que a semente ela protege o embrião. Tá? Além de proteger o embrião, aqui dentro tem as substâncias nutritivas que vão nutrir o embrião. Então, essa semente ela pode ficar aí no ambiente
por alguns dias, alguns meses, alguns anos, dependendo da espécie, antes de germinar. Ela vai germinar apenas quando ela encontrar as condições ideais para sofrer o processo de germinação. Então, resumindo, os estróbilos masculinos liberam os grãos de pólen no ambiente e esses grãos de pólen são levados pelo vento até o estróbilo feminino. No estróbilo feminino, nós temos óvulos. Dentro dos óvulos, nós temos a oosfera. Quando o grão de pólen encosta no óvulo, ele forma o tubo polínico. Aí, os núcleos do tubo polínico vão se unir à oosfera, ocorrendo o processo de fecundação. Após a fecundação, acontece a formação do embrião dentro da semente e a semente vai proteger o embrião e vai fornecer nutrientes para ele. Quando essa semente ela cair num local que apresente condições ideais, ela irá germinar e dará origem a uma nova planta.